Olá galera, tudo bem com vocês? Voltei. Gente, é o seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante e muito séria, tá? Aqui na empresa a gente tem recebido muitas pessoas, muita solicitação de orçamento e muitas pessoas em situações complicadas com que diz respeito a planejamento, tá? Ou seja, a pessoa descobre que tem um antecedente italiano e tal, e aí ela começa sem pé nem cabeça, sem pensar em estruturar bem esse projeto, né? Busca uma certidão aqui, outra ali e tal, e do nada se vê num emaranhado de situações que requer mais dinheiro, né, para poder se concluir o processo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é: se você tem o sonho de fazer o reconhecimento da cidadania italiana, você precisa se organizar, tá? Como é que a gente fala em se organizar? Primeiro, veja, faça um orçamento prévio de quanto você vai gastar para estar estruturando o processo no Brasil. Lembrando que, para estruturar o processo do Brasil, você primeiro precisa, é o primeiro passo, tá? Descobrir de onde veio o seu antenato lá da Itália, qual a cidade, o comune, tá? Porque às vezes o pessoal confunde muito região com comune, gente. Região de Pádua, por exemplo, se eu não me engano, são 93 comunes, ou seja, 93 cidades que aquele italiano pode ter vindo. Então, a gente precisa saber qual o comune, qual é a cidade específica da região de Pádua, de onde veio o italiano. É o primeiro ponto. Legal, se você conseguiu descobrir a cidade, isso é incrível, porque você vai evitar um gasto absurdo que seria com uma possível pesquisa, tá? Ou seja, pesquisa é quando eu não sei de onde veio o meu italiano, e aí eu vou buscar, né? Eu já falei isso lá no outro vídeo, tá? Eu vou buscar de qual cidade ele veio. Depois que eu faço a pesquisa, que custa um tal X, eu vou fazer a busca, que custa outro X. Tá? Aí essa certidão italiana vem para o Brasil. Legal. Então, a primeira organização é o lado financeiro para viabilizar a chegada da certidão até você. Existem vários meios, tá? Nós aqui fazemos a pesquisa, que cobra 2x, a busca, que cobra x, e a estruturação do processo aqui no Brasil. Ou seja, a gente está pronto para te ajudar em tudo que você precisar. Então, pense. Primeiro ponto, eu preciso buscar a minha certidão. Legal. Então, eu descobri tudo bonitinho e vou buscar a certidão do italiano lá na Itália. Vou pedir para buscar. Tenho meios mais baratos? Tenho. Você pode entrar em contato com o comune, mandar um e-mail em italiano e tal. E esse comune pode levar, que nem levou no meu caso, 1 ano para poder te responder. Ou você contrata um buscador, né, que vai lá presencial e pega essa certidão. Tá? E encaminha para você, aqui no nosso caso, coisa de 30 dias você tá com a certidão em mãos. Bacana. Então, primeiro lado, fiz uma organização financeira para poder buscar a certidão. Legal, venceu esse processo? Ótimo. Bacana. Então, você precisa agora estruturar todo o seu processo aqui no Brasil. Ou seja, você precisa descobrir da onde veio e toda a sua árvore genealógica e entrar em contato com esses cartórios para que você viabilize as certidões de inteiro teor, que tem um custo. Legal, feito isso, reuniu as certidões do Brasil mais a certidão do italiano. Bacana, agora eu vou para o próximo passo, que também exige valores, né, e uma organização, porque aí você vai precisar fazer a tradução. Sua tradução tem que estar coerente, tem um custo, tá? Cada tradução gira em torno varia, tá, do tamanho, dependendo do tamanho da certidão, varia de 150 a 180 reais. Tá? Então, faça a conta de quantas certidões você tem, que vai ser traduzida para o italiano, para você poder ter esse planejamento financeiro da tradução das certidões. Feito isso, você precisa fazer a parte do apostilamento. O apostilamento, você tem que apostilar tanto o processo em italiano, que foi feito as traduções, quanto o processo tudo em português. Então, se você tem 10 certidões, você vai apostilar 20, porque você vai apostilar a tradução mais as certidões do Brasil. Então, são 20 apostilas, por exemplo, no caso de 10 certidões. A apostila, ela requer que venha com a firma do tradutor reconhecido. Então, o apostilamento mais
a questão da firma do tradutor reconhecido, que gira algo em torno de uns R$ 110 se você fizer em São Paulo. Gente, lembrando que tem um monte de gente falando assim, ai, vou apostilar lá em Minas, porque custa R$ 35. Vou apostilar em Manaus, porque lá custa R$ 35. E em São Paulo custa 70. Bacana. Desculpa, 70 não. Em São Paulo custa 107. Em Curitiba, no Paraná, custa 70. Gente, se vocês moram em São Paulo e apostilaram no Paraná, em Minas ou em Manaus, vocês vão exigir que quando você estiver lá na Itália, o comune peça não renúncia pro consulado de São Paulo e pro consulado de Minas. Então são duas não renúncias e isso pode atrasar seu processo quando você chegar na fase da Itália. Então precisa pensar bem se essa economia não vai te gerar um custo a mais quando você estiver lá na Itália, tá bom? Porque vai ser duas não renúncias que você vai estar esperando. Ou seja, pode sim aumentar no prazo de 1 mês, 2 meses, e aí você vai ter um custo em euro aumentado. Então precisa pensar, tá? Feito. Processo montado, tudo legal? Maravilha. Você vai partir para a Itália. E lá na Itália, gente, você vai ter um custo em euro. Seja ele para pagar uma assessoria, seja ele para você fazer o seu processo sozinho, tá? Pensa, na Itália você vai precisar de local para ficar, ou seja, alugar um apartamento, pagar uma assessoria, requer dinheiro. Se você chegar lá na Itália e achar que vai ser super simples alugar um apartamento, não é bem assim, tá? Porque você não tem crédito, teoricamente, como italiano, porque na verdade você nem é ainda, né, reconhecido. E assim, a burocracia é muito grande. Não dá para alugar Airbnb. Não existe fazer comprovação de residência em apartamento de Airbnb, tá bom? Salvo alguns casos esporádicos aí, gente, não é regra, ok? Então, veja, Brasil. Todo o processo já com a certidão do italiano, eu preciso fazer um cálculo. Quanto gira isso? De 5 a 7 mil. Com tudo incluso. Legal? Legal. Detalhe, esse planejamento não pode ser só financeiro. Lembre-se que se você trabalhar 8 horas, você vai ter que dedicar parte do seu tempo para solicitar todas as certidões em cada cartório. Se foi tudo em São Paulo, legal. Se não, você vai ter que entrar em contato com cada um deles, enviar um requerimento com firma reconhecida que tem um custo, com uma cópia do documento de RG, pagar o correio que esse cartório vai enviar para você. Se você tiver com pressa, tem que pagar SEDEX. Ou seja, além da programação financeira, você tem que ter uma programação de tempo para fazer isso. Ou você contrata uma assessoria e ela faz tudo para você. Depende muito de cada caso. Portanto, entenda bem. Não é só o dinheiro, você precisa de tempo para fazer o processo. Se você tem o dinheiro e não tem o tempo, você não vai andar, o seu processo não vai sair do papel. E se você tem tempo, mas também não tem dinheiro, também não vai dar certo. Então, tempo versus organização financeira. A organização financeira, ela tem que envolver a sua família inteira, porque às vezes você é um pai de família e você vai comprometer o orçamento da sua família toda para poder fazer o reconhecimento da cidadania. Ou seja, tem que ser um envolvimento geral. Sua família toda englobada dentro de uma bolha da cidadania, sofrendo com mensalmente uma redução, né? Sei lá, se você tem um orçamento aí, sei lá, você ganha R$ 10.000 e de repente você tá dispondo de 2.000 por mês para pagar a cidadania, você vai estar comprometendo a renda da sua família. Então tem que estar todo mundo envolvido, porque senão não vai sair do papel. Desculpa se às vezes eu sou áspera em falar, mas eu sou realista. Eu tô falando de uma coisa que eu fiz com a minha família, tá? Eu coloquei a minha família dentro de várias restrições, com planilhas, interrupções em cartões de crédito, não podia gastar além da conta, economias de cofrinho, tá?
Ou seja, todo mundo trabalhou para que a nossa, né, no caso o meu reconhecimento fosse, se tornasse uma coisa real, tá? Para que eu pudesse passar isso pro meu filho, né? Enfim, para que eu pudesse viabilizar a situação da cidadania, tá? Então, Brasil, de 5 a 7 mil para uma pessoa fazer o reconhecimento, para juntar os documentos para organizar a parte Brasil. Na Itália, 3.500 euros. Então, veja, entre você organizar as certidões, concluir o processo prontinho no Brasil e viajar para a Itália, não pode passar de, sei lá, 8 meses. Por quê? Porque depois que você apostila os documentos, eles têm que ter validade lá, e a validade lá é 6 meses. Então, veja, é necessário que tenha organização financeira com relação à planilha de gastos, regras, rigorosidade para que você possa atingir. E tempo para poder organizar tudo isso, tá? Para correr atrás de cartório, para depender de postagem de correio, enfim, uma série de situações. Por que eu queria falar isso com vocês hoje? Porque eu tô vendo muita gente que não sabe direito nem o que tá fazendo, metendo os pés pelas mãos e indo pra Itália e se colocando numa situação complicada porque não se organizou, porque não fez uma programação familiar, uma programação financeira e uma programação de tempo, tá? O tempo que eu falo não é só para buscas das certidões, gente, você precisa pelo menos ficar 45 dias lá. E detalhe, se você vem embora depois dos 45 dias e precisar de você para alguma situação para resolver lá, você tem que voltar. Então tem que estar muito bem alinhado. Tempo, dinheiro, dinheiro, tempo. Tá? Brasil, Itália, Itália, Brasil. Né? Organizar a família, organizar o tempo exclusivo para fazer essa busca de tudo e organizar a parte financeira, porque senão vocês não conseguem concluir, ok? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os nossos telefones, WhatsApp, telefone fixo aqui da empresa. Caso vocês precisem, queiram fazer algum orçamento, queiram que a gente possa estar enviando para vocês aí planilhas, tudo aquilo que eu usei eu posso estar passando para vocês, para que vocês possam ter uma linha de conduta para fazer essa organização e esse planejamento financeiro, tá? Nós estamos disponíveis. Eu peço para que vocês, se gostarem do vídeo, dêem um like, se inscreva no nosso canal e assim vocês vão estar sempre atualizados com os nossos vídeos semanais que a gente posta, ok? Em caso de dúvida, estou à disposição. E nunca desista dos sonhos de vocês, porque às vezes pode parecer impossível, mas não é. Eu posso falar por vocês, por mim mesmo, né, que tem uma vida confortável, mas que trabalha para poder ter essa vida confortável e que fez várias restrições durante um período de 1 ano para estar podendo alcançar o meu sonho e o sonho da minha família. Portanto, gente, desde que vocês estejam bem organizados, tudo é possível, ok? Estou à disposição, qualquer coisa, entre em contato conosco e não se esquece de se inscrever no canal para que vocês possam se atualizar, beleza? Obrigada, gente, valeu!